Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, ilumine a cada irmão, a cada ouvinte, que o Senhor neste momento venha mover em nome do nosso Senhor Jesus sobre cada vida, a cada vida que se encontra no leito da enfermidade, que toda infecção, todo mal que está sobre o seu corpo, que Jesus Cristo te cure agora, que o poder de Deus renove o seu corpo, o seu organismo, que o Senhor te dê força, que o Senhor quebre toda opressão sobre a tua vida neste momento, que o Senhor abra os caminhos, tire os impedimentos, quebra toda a ferramenta do mal contra a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, sempre estando nos nossos postos de batalha para podemos vencer todas as ações e todas as adversidades, meus irmãos. Precisamos viver numa batalha. Temos que batalhar primeiro contra os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Esses, toda hora que alguém tenta cultivar eles com palavras, com sentimento, a gente acaba realmente se abatendo, trazendo uma tristeza, uma decepção dentro dos nossos corações. Então, nós temos que viver já esperando todas as coisas e aptos, não deixar cair nas ciladas do inimigo por palavras, por sentimentos, não deixar isso realmente influenciar na nossa vida espiritual, meus irmãos. Você vê que quando a pessoa ela recebe ali uma carga, ela recebe ali uma ação do inimigo que tenta ofender, humilhar, desfazer, então entra o sentimento em ação e aquilo abala o espiritual. Nosso espiritual não pode ser abalado, nós não podemos deixar a carne, os nossos sentimentos, porque toda vez que alguém é atingido nos seus sentimentos, aquilo fica uma carga, um mal. Então, nós precisamos tirar todo o mal, meus irmãos. Perdoa, meu irmão, aprende a perdoar. Irai-vos, mas não pequeis. Amém? Então, quando as pessoas nos ofendem, nos maltratam, sem nós não termos feito nada, ainda quando você ainda se precipitou em falar alguma coisa, em fazer alguma coisa contra o teu próximo, ainda o revide, não que seja um direito, mas você realmente provocou a ira. Não podemos provocar a ira, meu irmão, provocar a ira. Então nós precisamos vigiar em todo momento para não se precipitar com palavra alguma. Não podemos ficar precipitados em momento algum com palavras, com sentimentos. Temos que tirar todas essas coisas, porque a precipitação, ela nos leva a uma cilada, meu irmão, que o diabo arma. O agir sem pensar, falar realmente sem pensar também. A palavra diz que o homem de ânimo precipitado demonstra loucura, porque aquele que apressa os passos, como diz a palavra, erra o caminho. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Não é porque eu sou de Deus, conheço a palavra de Deus, parece que eu tenho tudo que eu falar vai sair realmente como... Eu não posso dar esse mérito à minha pessoa, meu irmão. Eu tenho que vigiar. A minha palavra tem que ser falada segundo o Evangelho. Eu tenho que viver realmente na paz, na harmonia do Espírito Santo, um espírito de domínio próprio. É dizer, não é porque você tem um título de tudo, de pastor ou título de qualquer coisa, mas se você não tem realmente um espírito de domínio próprio, quando você se precipita a falar, quando as pessoas falam demais, a própria palavra diz que aquele realmente que fala demais, como diz, não te apresses em falar. Então nós precisamos responder, e a mesma coisa responder antes de ouvir. É estutícia, é vergonha. Então, meus irmãos, a palavra no livro de Provérbios 29, ele diz: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo que para ele. Meus irmãos, a precipitação, nós temos que falar da precipitação. A precipitação, ela é algo maligno, meus irmãos, nas nossas vidas. Então, se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que quantos homens de Deus não acabaram precipitando o seu viver, porque a precipitação, ela é uma ansiedade, Nós vamos ver que o próprio Saul, por uma precipitação, ele não aguardou a Samuel, no qual deveria esperar para sacrificar a Deus, e ele foi na frente do sacerdote para sacrificar, meus irmãos, que não era o seu papel, era o papel do sacerdote, era o papel de Samuel, porque era o sacerdote que deveria oferecer sacrifícios vivos ali a Deus.
Amém? Sacrifícios realmente pelo povo. E nós vemos que a precipitação, quantos homens realmente se precipitaram e não esperaram a direção de Deus. Então nós vemos que o próprio Abraão, ele acabou precipitando quando Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação, que ele ia gerar o filho, meus irmãos, e ele vai lá, como ele não poderia gerar um filho, meus irmãos. Então nós vemos ali que o que fez Abraão. Então nós vemos que Abraão não esperou exatamente para gerar um filho junto com Sara, meus irmãos. Então ele foi usar a serva exatamente da sua esposa, a sua serva ali para gerar Agar, para gerar um filho. E a promessa era para Abraão e para Sara. Glória a Deus. Mas tem hora que nós olhamos a promessa, meus irmãos, na nossa vida, parece que nunca vai acontecer, meus irmãos. Parece que nunca vai acontecer. Quando Deus fez a promessa para Abraão, que ele ia ser pai, ele tinha 75 anos, meus irmãos. 75 anos, quer dizer, o tempo passou. Abraão foi ser pai com quase 100 anos, meus irmãos. Nós vemos quantos anos passou da promessa, aleluia, e nós precisamos aprender entre a promessa de Deus, amém? E entre a ação. Nós temos que entender esta batalha, que nós temos que vivenciá-la, meus irmãos, em todo dia. Nós precisamos buscar, entender, porque se a vitória, meu irmão, só vem no fim da prova, então o que vai acontecer no meio do caminho, meu irmão? Quer dizer, se a promessa ela só vai vir no final, imagina o que passou Abraão durante todo esse tempo. Então Abraão teve uma promessa com 75 anos, nós vemos que Abraão realmente se precipitou, errou o caminho quando ele gerou um filho com Agar, quando ele gerou Ismael. E nós vemos, meus irmãos, que tudo isso trouxe uma consequência no mundo espiritual. E eu digo, tudo aquilo que a gente gera precipitadamente, meus irmãos, vai gerar algo, vai gerar. A palavra diz pra gente não fazer as coisas sem meditar, sem examinar, sem pensar. Nós temos, meu irmão, tudo que nós vamos fazer na vida, meus irmãos, não é saindo dando tiro, Deus está nesse negócio e vai. Não, nós precisamos examinar as coisas, meus irmãos. O Senhor diz que um homem, antes de construir uma casa, ele tem que realmente fazer os cálculos para ver se ele vai conseguir terminar, porque se ele não conseguir terminar a construção, todos vão realmente ali gozar daquela pessoa. É a mesma coisa em tudo que nós vamos fazer, meus irmãos. Deus nos dá conselho em muitas vezes, meus irmãos. A cobiça, a nossa precipitação. Às vezes você pega um pai ou uma mãe que tem um grande terreno e tem 10 irmãos. Mas vai um esperto lá e constrói no terreno da mãe. Isso com certeza vai dar problema futuramente, meus irmãos. Porque um cobiçou já querendo pegar parte, aí foi lá, colocou a casa. Quando chegar lá na frente, aquilo vai ser algo porque alguém precipitou, alguém cobiçou. Então tudo que nós vamos fazer, meus irmãos, tudo que nós vamos fazer, nós temos realmente que analisar todas as coisas, meus irmãos. Não podemos sair pedindo empréstimo de qualquer jeito, não podemos sair também emprestando cheque para qualquer um, não podemos, tudo nós temos que examinar, meus irmãos. Nós temos que examinar. A palavra diz para a gente não ficar de fiador, meus irmãos. Nós não podemos realmente, tudo nós temos que examinar, as escrituras. Glória a Deus, precisamos ficar, não sair na precipitação. A nossa ansiedade, a nossa inquietação, meus irmãos, porque o que está acontecendo? Nós estamos vivendo, principalmente nos dias de hoje, num mundo totalmente instantâneo. Tudo é instantâneo. Então, a comida é instantânea, a comida tudo pronta, tudo instantâneo, meus irmãos, tudo rápido. Nós temos tudo rápido, né? Você discou, você ligou, já tem ali a comida, a locomoção, tudo. Nós estamos no mundo exatamente muito rápido. Só que nós queremos pegar esse jeito de vida e queremos exatamente fazer Deus, meus irmãos, mover nas nossas vidas, porque nós queremos resposta, nós queremos ação de Deus. E eu digo, Deus não muda, ele continua o mesmo, meu irmão e minha irmã. Mas parece que Deus lá no tempo de Abraão era um Deus que estava meio arcaico. Hoje nós estamos no mundo, nós temos que ter um Deus evoluído, é isso. Nós temos que ter um Deus que acompanha exatamente a modernidade. E eu digo, Deus ele continua movendo.
porque os homens realmente evoluíram. Mas se você pegar os homens, eles continuam o mesmo, os seus sentimentos continuam o mesmo. Eles podem ter saído de uma era exatamente onde tudo se locomovia à força humana, e hoje nós temos todo esse arsenal de sofisticação. Imagina o homem ter que andar naquela época de Abraão a pé, carregando seus animais por quilômetros e quilômetros. Hoje, tudo moderno, com carros. Se precisar, temos aviões, temos tudo. Então, os homens parece que estão evoluídos, mas se nós pegarmos os homens, eles realmente estão neste mundo instantâneo, esse mundo instantâneo. Os homens hoje estão artificiais. Então, se nós voltarmos às raízes, quando eu dizia assim que fio de bigode, como dizia, ele era prova de um testemunho muito forte, de um juramento e de um compromisso, meus irmãos, nós estamos num mundo totalmente artificial. A falta de amor, a falta de respeito, a falta exatamente de fidelidade. As pessoas estão sem fidelidade, meus irmãos, não tem fidelidade, ninguém tem mais fidelidade. É um tal de casa e descasa, casa e descasa, casa e separa, meus irmãos, porque não tem amor, não tem fidelidade, a necessidade da fidelidade. Meus irmãos, olha, o que nós temos presenciado, pessoas que estão casadas aí há 30 anos juntos dentro da igreja, de repente, pastor, eu vou me separar, porque eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais o meu esposo. Meus irmãos, isso é falta do quê? Isso é falta realmente, primeiro, de estar estruturado na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus está na vida do cristão, meu irmão, ele não se separa. Porque quando você realmente quer a separação, é porque algum sentimento você tem contra o outro. Algum sentimento está dentro do seu coração, meu irmão e minha irmã. E nós precisamos entender que toda precipitação, ela não é de Deus. Que todo esse desamor não é de Deus. Toda intolerância não é de Deus. Aleluia. Deus está falando nesta manhã. É mais fácil pegar a outra parte e jogar fora e parece que resolveu o teu problema. Eu digo, você não vai resolver o teu problema. Eu não suporto mais essa pessoa, eu não quero mais essa pessoa. Então não é só a pessoa que precisa realmente ser tratada, mas você também precisa ser tratado. Eu digo que as pessoas não têm uma maturidade espiritual. Não tem uma maturidade espiritual. Nós pegamos dentro do casamento uma pessoa precipitada que vai lá, gasta todo o dinheiro. E a outra parte exatamente que sofre os danos, meus irmãos, sofre os danos porque o marido gasta demais, o marido gasta indevidamente, meus irmãos, e é uma tribulação todo mês, é uma dívida, é uma canseira, é um enfado, é uma discussão, é uma luta, é uma prova, meus irmãos, porque tudo vivendo no instantâneo, na precipitação, no desejo, na cobiça, e nós precisamos vigiar em todo momento, meu irmão. Nós precisamos estar alegre com aquilo que nós temos, nós precisamos estar alegre. A nossa alegria tem que estar em Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que aprender, como o apóstolo Paulo diz: tendo o que comer, o que vestir, estejai-vos alegre. Alegria nossa, meu irmão, não é em obter exatamente o material, mas a alegria nossa é estar cheio da presença do Espírito Santo, meus irmãos. E eu digo, quando você está cheio da presença do Espírito Santo, aquilo que nos sobe no teu coração é o que Deus tem preparado para nós. Amém? É tremendo, meus irmãos. Você vai fazendo a obra de Deus, você não está preocupado. Daqui a pouco Deus faz acontecer na tua vida. Glória a Deus. Amém? Olha, quando Deus falou para Abraão que ele ia ser pai, ele correu para dar um jeito de gerar um filho, porque ele diz, com Sara não vou conseguir, porque Sara era estéril. Então, ele deu um jeito de realmente antecipar a sua bênção. E é este que é o problema, meu irmão. Deus tem uma promessa e ele diz, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que tremendo, Isaías 64. Deus trabalha para aquele que nele espera.
espera. Glória a Deus. Quando eu estou esperando no Senhor. Abraão não esperou no Senhor, foi lá realmente e tentou antecipar sua bênção. Só que ele aguardou mais 25 anos quase para que essa bênção pudesse ser concluída na sua vida. Eu digo, entre a promessa e até chegar a bênção, existe um tempo. E esse tempo, meu irmão, é Deus trabalhando em nós, Deus movendo em nós. Amém? Então nós temos um tempo, meus irmãos. Tudo há um tempo debaixo do céu, há um tempo de edificação. Primeiro, Deus tem que trabalhar em nós. Nós precisamos mudar todo dia, ser transformado todo dia, meus irmãos. Nós achamos que estamos prontos, mas não estamos prontos. Por quê? Nós queremos fazer igual Abraão, já queremos gerar. Muitas vezes Deus fala, olha, tem um chamado sobre a tua vida. Você vai pregar a palavra de Deus. No outro dia você já sai pregando sem estar preparado pela palavra de Deus, meus irmãos. Sem estar preparado. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos. Então eu quero que você entenda. Deus tem um chamado nas nossas vidas, mas tem um tempo de preparação em tudo, meus irmãos. Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Nós precisamos primeiro esperar em Deus. Como que eu vou esperar em Deus? Eu vou esperar em Deus me preparando. Eu vou esperar em Deus me preparando, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. E quando eu me preparo, Deus vai fazendo acontecer na minha vida. Deus foi fazendo acontecer na vida de Abraão. Deus abençoava a vida de Abraão. Abraão realmente, ele aguardou no Senhor. Amém? A própria palavra lá no livro de Hebreus 6 diz, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Olha isso. E assim, depois de esperar com paciência, glória a Deus, olha o que Deus criou em Abraão, paciência, amém? Depois que Abraão errou, tentou gerar ali Ismael, achando que era pela força dele, pelo entendimento dele, pela precipitação dele, gerar um filho. Meus irmãos, ele teve que depois disso esperar e criar nele paciência. Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Esse é o grande segredo, meu irmão. Enquanto nós estamos tentando precipitar, enquanto nós tentamos, agora eu vou ajudar Deus, agora eu vou ajudar Deus. Quantos irmãos, meus irmãos, eu vi totalmente despreparado tentar atravessar as nações para pregar o evangelho. Meus irmãos, pessoas realmente sem um revestimento espiritual, pessoas que precisam de uma libertação, porque eu digo, quando você vai para uma batalha espiritual, quando você sai para uma batalha espiritual, você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, meus irmãos, toda a armadura de Deus, você tem que estar preparado com o evangelho. Nós precisamos realmente ter feito morrer muitos atos da nossa vida, os nossos sentimentos, meus irmãos, porque é uma batalha, onde o inimigo realmente, ele vai te provocar, o inimigo vai agir exatamente. Então, meus irmãos, nós vemos que as pessoas não estão preparadas. Tem muitas pessoas que precisam mortificar os seus sentimentos, precisa tirar ainda coisas dos seus sentimentos, meus irmãos. Nós precisamos estar mortos dentro dos nossos sentimentos para estarmos na obra de Deus. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos. E quando nós atravessamos as nações, nós vemos aquelas pessoas todas perdidas que saíram para pregar o evangelho, mas saíram sem preparação alguma, meu irmão, minha irmã. Estão todos realmente desorientados, muitos fora do caminho de Deus, porque não saíram na estrutura, não saíram na direção de Deus, saíram na sua precipitação. Eu digo que há um tempo debaixo do sol para todas as coisas. A palavra diz, temos que sair na direção, na vontade de Deus, meu irmão. Temos que sair na vontade e na direção de Deus. Aleluia. Não fica achando o inimigo, quando você sai na batalha espiritual, ele vem por revide, ele vai entrar em áreas da tua vida que está em brecha, meu irmão e minha irmã. Por isso, a palavra diz, se revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus. E aonde está a armadura de Deus, meu irmão? Justiça. Armadura. Meu servo anda em justiça.
O meu justo vive pela fé. Andar em justiça. Será que nós temos sido justos em todos os nossos caminhos? Será que nós temos justo no nosso falar? Será que a gente tem sido justo no nosso viver? Será que nós temos sido justo em todo o nosso viver? É isso que é uma armadura de Deus, meus irmãos, uma armadura de Deus. Quando o inimigo olha para nós e fala, ali não tem dolo. Meus irmãos, quando a palavra de Deus diz, separa para mim homens cheios do Espírito Santo, homens irrepreensíveis. Olha isso. Quando Deus realmente, através do apóstolo Paulo, mandava erguer homens realmente, bispo, homens irrepreensíveis. Sabe quando você olha para uma pessoa e você não vê erro naquela pessoa, meu irmão, você não vê erro, você fala, poxa, essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus, a gente não vê nada errado nela, é irrepreensível, não tem nenhuma mácula, não tem, meus irmãos, não que se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos, mas uma pessoa que não dá ocasião, uma pessoa que tem um equilíbrio no seu falar, uma pessoa que não sai uma palavra torpe da sua boca, uma pessoa que não amaldiçoa, uma pessoa que tem ânimo, meus irmãos, que tem o domínio do Espírito próprio na sua vida, uma pessoa que está sempre alegre, firme nos caminhos do Senhor. Meu irmão, é isso que Deus quer na tua vida, é o tempo de preparação, é o tempo de esperar. Quando você espera em Deus, esse tempo de espera é o tempo de preparação. Meus irmãos, Abraão saiu precipitado, mas depois ele aprendeu a esperar no Senhor. Quantas vezes nós já fizemos algo precipitado na nossa vida, né? Muitos casaram precipitadamente, erraram o caminho, se ajuntaram, se deixaram levar pelo coração e aprenderam a lição. Meus irmãos, os tombos é pra gente aprender. Meus irmãos, os tombos é pra gente aprender. Agora, se você tá caindo sempre no mesmo lugar, meus irmãos, aí já é tolice. Nós precisamos vigiar, não vamos mais cair nas armadilhas do inimigo. O vosso adversário está ao vosso derredor. Glória a Deus. Amém? Olha, quando Deus fez a promessa a Abraão de dar um filho, ele tinha 75 anos, meus irmãos. Amém? 75 anos. Está lá no livro de Gênesis 12. Nós temos essa palavra do Senhor, nós temos esta unção de Deus. Deus tem uma promessa na tua vida. Olha, saia do caminho instantâneo. O que eu tenho mais visto, que as pessoas, elas até param para nos ouvir, mas elas querem uma resposta, elas querem uma benção. Quantas pessoas a gente vê, pastor, ora aqui para mim, para Deus resolver esse problema. Pastor, ora para mim, para resolver isso, para resolver aquilo. Eu digo, Deus quer que realmente você resolva, tirando essa precipitação, porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema é financeiro, o nosso problema é só a saúde, o nosso problema é só aquilo, tá certo que basta o mal de cada dia, meus irmãos, mas há um tempo que Deus quer edificar nossa alma. Nós precisamos aprender que o evangelho, meus irmãos, é para edificação. E nós precisamos ser edificados na palavra de Deus. Não tem jeito, nós precisamos ser edificados na palavra de Deus. Aleluia. Então, nós vemos que as pessoas não querem ouvir. Isso é profético. Isso é profético, porque os homens não vão mais atentar à sã doutrina. Não vão buscar mais a sã doutrina, porque elas estão vivendo esse mundo instantâneo. Esse mundo, meus irmãos, de comunicação. Então, quando nós passamos toda uma geração que antigamente você tinha um telefone, depois do telefone foi se criando aí muitos meios de comunicação até chegar nesse modo instantâneo, modo muito rápido que você comunica com o mundo todo instantaneamente. Você está ligado com tudo, meus irmãos, com tudo. Mas o evangelho de Deus, ele continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Nós queremos todas as coisas resolvidas, queremos comprar um negócio que chegue hoje, queremos resolver tudo no mundo instantâneo, mas o evangelho continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Nós precisamos ser regenerados. E eu digo, cada ano que passa, cada tempo que passa, vai ficar mais difíceis, meus irmãos. Porque este modo de viver, essa ideologia que está dentro deste mundo, meus irmãos, que fazem as pessoas realmente, neste mundo artificial, neste mundo moderno, não conseguem mais viver exatamente a estrutura espiritual da palavra de Deus. Por quê, meus irmãos?
irmãos, Deus ele vai nos moldando dia após dia. Nós vamos crescendo numa estatura de homem perfeito para Deus. Precisamos mudar, meus irmãos. Então eu digo, espera com paciência no Senhor. Espera com paciência em Deus. Espera na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, não se precipite com o seu passo para que você não erre o caminho. Tudo que você vai fazer, leva na direção de Deus para ver se Deus vai na tua frente. Não tome atalho, não tome precipitação. Eu senti no coração. Essa de eu sentir no coração, meu irmão. Eu senti no coração de fazer isso, eu senti no coração de fazer aquilo, eu senti no coração de falar. Meus irmãos, eu pego muitas vezes, eu senti no coração. Quer dizer, quando você sente do coração, é um pensamento seu. Agora, quando o Espírito Santo nos revela, é tremendo, meu irmão. Amém? Então, nós precisamos estar ligados. E tudo aquilo que nós pensamos, e tudo aquilo que vem ao nosso coração, nós temos que levar ele a palavra de Deus. Temos que levar a palavra de Deus. Amém? Porque quantas pessoas trazem uma revelação que nós vamos ver que está totalmente fora da palavra de Deus. Toda a revelação. Hoje nós já temos, porque o mundo vai acabar amanhã, porque amanhã vai vir uma prova, porque amanhã vai ser um dia obscurecido, porque tantos vão morrer amanhã. Meus irmãos, nós temos que trazer tudo dentro da palavra. Aquilo que não condiz com a palavra, meus irmãos, não é de Deus. Nós temos que trazer. Não, eu que te digo, amanhã vai ser um dia de luta, vai ser porque Deus me revelou. Vamos ver o que Deus revelou conforme a palavra. Nós temos tudo na palavra, meus irmãos. Tudo está na palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos entender. Deus usa, Deus fala, Deus revela, mas tudo segundo a palavra. Porque o Espírito Santo veio testificar tudo que Jesus nos falou. Amém? Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode ter, para nos testificar de tudo aquilo que ele já tinha dito aos seus discípulos, meus irmãos. O Espírito Santo, ele testifica. Eu digo, o Espírito Santo não contradiz a palavra de Deus, e todo aquele que fala pelo Espírito tem que falar segundo as Escrituras, meus irmãos. Senão é anátema. É anátema. Aleluia. Nós precisamos entender que toda revelação que vem fora da palavra de Deus, ela não é de Deus, meus irmãos. Então, nós precisamos entender. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, ainda que um anjo apresente um outro evangelho que não seja esse. Quer dizer, Paulo está falando, olha, ainda que desça um anjo do céu, uma coisa sobrenatural. Já pensou aparecer um anjo na tua frente, ele apresenta um outro evangelho? Quer dizer, você vai ficar impactado pelo mover do sobrenatural na sua frente. Aleluia. Talvez você viu alguma coisa do sobrenatural, mas isso, Deus diz, ainda que apareça uma imagem, ainda que apareça aquilo, meus irmãos, e tenta te induzir para você seguir um outro caminho, o apóstolo Paulo diz, seja anátema. Então por quê? Satanás, ele se transfigura, meus irmãos. Ele se transfigura. Ele diz que se transfigura em ministro de justiça. Então o diabo, meus irmãos, ele está aí. Ele está aí, se passando, e nós precisamos vigiar em todo momento. Não vamos precipitar os nossos caminhos. Não vamos se precipitar, meus irmãos. A precipitação, ela faz nós errarmos o caminho. A precipitação, ela quebra os relacionamentos. A precipitação, meus irmãos, faz a gente falar o que não deve, depois nós nos arrependemos. A precipitação faz você ter um relacionamento errado. A precipitação faz você comprar as coisas no momento errado. A precipitação faz você sair do caminho certo, faz você sair da comunhão dos irmãos, meus irmãos. Sai, agora acabou o teu tempo nessa igreja, vai para outra igreja, e você fica rodando para cima e para baixo. E não é nessa igreja, e não é naquela igreja, e não é aquela outra igreja também. Meus irmãos, eu digo, a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos estar unidos na fé, no corpo. Então parece que nós somos totalmente santos, que ninguém presta, ninguém serve para nada. Meus irmãos, nós precisamos mortificar os nossos sentimentos, meus irmãos. Nós temos realmente que ter amor. O amor tolera, o amor respeita, o amor tem fidelidade. Nós precisamos ter fidelidade no amor, meus irmãos. Aleluia. Senão nós vamos viver num mundo descartável, num mundo instantâneo. Porque esse é o mundo descartável. O mundo descartável. Tô nessa igreja,
igreja, não tá legal, vou para outra. Eu tava andando com aqueles irmãos não tá legal, vou arrumar outros irmãos. Meu marido não tá bem, vou descartar, vou arrumar outro. Agora o mundo descartável, meus irmãos. Será que é isso que Deus tem? Deus fala totalmente de ser fiéis, fidelidade, ser fiel. Isso que tá difícil, meu irmão. Fidelidade, porque o nosso pensar muda os nossos passos. Meus irmãos, as nossas razões mudam os nossos passos. Quantas vezes nós fazemos um voto? Então, quando você faz um voto, você liga as coisas no mundo espiritual, meus irmãos. Então, nós precisamos tomar cuidado com os votos que saem da nossa boca, porque muitas vezes você faz um voto, daqui a pouco você pensa melhor, fala, eu errei, não vou fazer mais nada. E vai. Só que no mundo espiritual fica tudo aberto, meu irmão. Então, se liga nas coisas que você faz. Aleluia. Precisamos estar ligados quando as coisas de Deus, ela está nos nossos corações, meus irmãos. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios 14, que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Nós vemos, meus irmãos, que quando nós somos pacientes, nós damos prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Então é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos entendimento. Deus quer que a gente tenha paciência. Amém? Paciência. O mundo espiritual é conquistado pela paciência. Deus criou a paciência em Abraão e Deus está criando a paciência dentro de você. Deus diz para que você tenha paz do seu coração. Não tribule o vosso coração. O Senhor diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Glória a Deus. Não deixa os teus sentimentos realmente te levarem ao caminho, à precipitação errada, mas espera no Senhor. Amém? Espera no Senhor. Faça conhecido todos os seus caminhos e espera em Deus. Eu digo, meu irmão e minha irmã, Deus é o Deus que move. Ele sabe de tudo que você precisa. Tudo. E quando você fala, Senhor, eu vou esperar em Ti. Quando eu falo, Senhor, eu vou esperar em Ti. Senhor, eu vou me preparar. Senhor, eu vou ser moldado pelo Seu Espírito, pela Sua palavra. Você vai esperando e vai se preparando e você vai ver a bênção de Deus te seguir. A bênção de Deus. Aleluia. Você nessa precipitação quis ter algo, buscar algo e deu errado, porque não era o tempo de Deus. Mas o Senhor diz, espera em mim. Espera na paciência. Espera se adornando da minha palavra, do meu espírito, porque a palavra do Senhor vai bater exatamente na tua porta. A bênção do Senhor, ela te segue. A bênção do Senhor, porque a hora que você menos esperar, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. A cura do Senhor está sobre a tua vida, glória a Deus, porque é chegada a tua bênção. O Deus que move, o Deus que abre o caminho, o Deus que tira o impedimento, aleluia, o Deus que move a causa impossível, aquilo que estava parado, que estava impossível, glória a Deus. Você já tentou de muitas maneiras conquistar, mas parece que neste momento você entregou ao Senhor, descansou nele, e o Senhor diz, este é o tempo da tua bênção. Como Deus, Xalabassúria, disse para Abraão, glória a Deus, que já era o tempo dele conquistar, aleluia, a bênção, aleluia, ainda que passado 25 anos, a bênção de Abraão chega, glória a Deus, aleluia, chega Isaac, glória a Deus, para tornar Abraão pai de muitas nações, no qual nós fomos alcançados. Deus está alcançando, exatamente fazendo você alcançar, glória a Deus, a tua bênção, a promessa de Deus, aleluia. Foi muitas lutas, mas muitas provas, mas o Senhor diz que é pela paciência, porque a fé gera paciência, a fé gera paciência, a fé gera o amor, a fé gera o milagre, a fé gera a cura, a fé gera esse caminho aberto. Deus derruba as opressões do teu caminho, Deus destrói as obras do inimigo e abre os caminhos
olhos que estão fechados, glória a Deus. Deus que toca nessa madre estéril, diz: haja filho, ralabassuri andarecômia. É o Senhor que move o milagre, é o Senhor que move a cura nesta manhã, o Deus que quebra a opressão. Glória a Deus, espera no Senhor, porque você ainda o glorificará. Espera no Deus, em nome de Jesus. Senhor, move nesta manhã, move o milagre, Senhor, move a cura. Senhor, liberta, livra esses irmãos que estão debaixo desta opressão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é tremendo. Ficamos por aqui, Deus te abençoe, fica na paz em nome de Jesus, amém.